Quero vos saudar, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria eu venho por mais um dia fazer a leitura da Bíblia Sagrada e farei a leitura do Antigo e do Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento nós vamos ler hoje Números, o capítulo 29 até o capítulo de número 31, e no vídeo acima faremos a leitura de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 17, do versículo de número 1 ao 15. Desde já eu quero pedir a você que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhada do Facebook, compartilhe a página e todos os vídeos da página e convide os seus amigos e irmãos para juntamente conosco participar dessa leitura diária da seguinte maneira. Vai na opção convidar amigos da página, clica nessa opção, seleciona os seus amigos e envia o convite. E todos que se proporem a ler serão abençoados juntamente conosco com a leitura da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos iniciar a leitura a partir do versículo de número 1, capítulo 29 de Números. Vai falar sobre as ofertas na festa das trombetas, no caso. Versículo 1. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês, a sua oferta de manjares, o holocausto contínuo, a sua oferta de manjares, com as suas libações segundo o seu estatuto, em cheiro suave e oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo da sua oferta de manjares com as suas libações. Semelhantemente aos... Versículo 12, vai falar sobre as ofertas das festas solenes. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 carneiros, e 1 décimo para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e das suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo,
da sua oferta de manjares e da sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode, para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e da sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e da sua libação. No oitavo dia, tereis dia de solenidade. Nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para o cordeiro, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de manjares, com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 30 vai falar sobre a lei acerca dos votos. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Estas são as palavras do Senhor. O Senhor tem ordenado, quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando da sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com a obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou. Vou ler novamente o versículo 3. Também quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer um voto ao Senhor, e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar com ela, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai a proibir, no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará porquanto seu pai a proibiu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar com o que no dia em que ouviu, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido a proibir no dia em que ouvir e anular o voto a que estava obrigado, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela e não proibiu, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhos anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da sua obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhos anulou, o Senhor lhe perdoará.
Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se o seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmado-lhos tem porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhos anular depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. E estes são os estatutos que o Senhor ordenara a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Capítulo 31, vai falar, a partir do versículo 1, vai falar sobre a vitória sobre os midianitas. E falou o Senhor a Moisés dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido será ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas, 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eliezer, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, e Evi, e Requem, Azur, Aur, Ea, Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eliezer, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Versículo 13 vai falar sobre a purificação dos soldados. Porém Moisés e Eliezer, o sacerdote, dos maiorais da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste, toda a obra de peles, toda a obra de pelos de cabras e todo o utensílio de madeira. E disse Eliezer, o sacerdote, aos homens de guerra que foram à peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também levareis as vossas
as vossas vestes ao 7º dia para que fiqueis limpos e depois entrareis no arraial. Versículo 25 vai falar sobre a divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eliezer o sacerdote e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em 2 metades entre os que armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação então para o Senhor. Tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eliezer para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás uma de cada 50 um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas e de todos os animais, e os dará aos levitas que têm cuidado da guerra do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eliezer o sacerdote como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade que era a porção dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi 675. E foram os bois 36.000. E o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500. E o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000. E o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eliezer o sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram. E a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 48 vai falar sobre a oferta voluntária dos oficiais. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tributos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, cadeias, milhas, anéis ou manilhas, anéis, argolas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eliezer o sacerdote receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro de oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.650 ciclos dos tributos e dos centuriões, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eliezer o sacerdote o ouro dos tributos e dos centuriões, e o levaram à tenda da congregação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Amém, irmão? Essa foi a leitura de Números, o capítulo de número 29 até o capítulo de número 31. Agora veja no vídeo acima Atos dos Apóstolos e medita nessa passagem que eu vos deixo aqui embaixo. Amém? Paz do Senhor Jesus.